Somos salvos pela graça? Parte 3. Eu acho que tem uma coisa muito interessante que é importante lembrar sobre esse processo da salvação, que inclui nele o processo de santificação. É muito interessante quando a gente olha para a Bíblia e a gente vê que o contexto inteiro da Bíblia é um filho sendo gerado. Lá em Apocalipse a gente vai ver que Jesus ele vai ter toda essa história da mulher em trabalho de parto, com dores para dar luz a um filho. E esse filho que está sendo gerado durante a história da humanidade não é apenas Jesus. Jesus é o cabeça desse filho, mas tem o corpo, que inclui toda a igreja, todo o contexto do corpo do Messias, ao longo da história, até o final, até as dores de parto finais, que o próprio Jesus, compara a tribulação que há de vir sobre o mundo com as dores de parto daquela que está grávida. Tu entende muito que nesse contexto bíblico tem um filho sendo gerado. E a Bíblia fala que Jesus, ele é o primogênito. Só que a gente sabe que ele não foi o primeiro homem, no caso humano, a existir. Então, por que Jesus é o primogênito? Ele foi o primeiro de muitos. A partir dele, iniciou esse processo de um filho de Deus sendo gerado sobre a terra. Porque a partir de Jesus, as pessoas começaram a ter o Espírito Santo e ter aquilo que antes não tinha. O homem, ele age totalmente pela razão, pela emoção, melhor dizendo. O homem age totalmente pela emoção. Principalmente os homens carnais, obviamente, seres humanos mais conectados com a carne, eles vão agir de forma emocional. Então, eles vão responder as coisas conforme a emoção. Já um homem como Jesus, ele agia de forma racional, entende? Ele é que nem uma pessoa que age pela emoção, é que nem a gente diz, é a pessoa que agiu sem pensar. Então, agir pela razão é agir com consciência. Jesus tinha uma vida com consciência. Não é à toa que ele não comia qualquer coisa, ele não andava com qualquer pessoa, ele não fazia tudo aquilo que ele queria fazer, mas sim aquilo que tinha que ser feito. E isso é um exemplo para nós, Então, assim, é muito interessante a gente ver que num contexto geral existe um filho de Deus sendo gerado na Terra, que começou com o cabeça, que é Jesus, mas ele deu início em Jesus, mas ele se cumpre até o fim, quando Jesus vem para buscar a igreja e tem todo aquele contexto de glorificação, que aí é a etapa final da santificação, que é quando os corpos vão ser glorificados e vão viver com Deus na eternidade. Serão semelhantes aos anjos e todo esse contexto que a gente já sabe. Mas é importante falar que o Filho de Deus sendo gerado sobre a terra, não é à toa todo esse de dores de parto e todas essas coisas, porque tem realmente um filho sendo gerado. E o filho é o Cristo, onde Jesus é o cabeça, mas a igreja é o corpo. Então, para fazer parte desse corpo, a gente tem que cada um fazer a nossa parte, com certeza, como num corpo comum, cada membro faz o seu papel, cada um tem um dom, cada um tem um propósito, mas num contexto geral, todos nós, aqueles que receberam Jesus e que andam por ele, por esse caminho, são o Filho de Deus sendo gerado, são o Cristo sendo gerado. E o próprio apóstolo Paulo fala, até que Cristo seja gerado em vós. Ele está sendo gerado em nós nesse momento, dia após dia, com as escolhas que a gente faz. No momento que a gente para de fazer o que a gente quer fazer e começa a fazer aquilo que tem que ser feito, sabe? Seguir Jesus, andar nos caminhos dele e ver que as coisas que ele pediu pra gente fazer, pra gente andar nelas, não é por ele, é por nós mesmos, entende? Então, a santificação é algo muito importante no processo de salvação.